Olá, João Morando, estamos começando mais uma videoaula nessa bagaça e agora a gente tem alguma mudança aí, né? Estamos iniciando a parte de geologia. Então agora as videoaulas no site vão estar divididas em playlists. Então a primeira playlist sobre o que é geografia, com 2 vídeos. A segunda playlist, o que é sobre toda a parte de cartografia, são 6 vídeos. 5? Não sei. Abra o olho, porra! E agora começando o módulo lá na playlist sobre geologia, falando o que é geologia e para que nós precisamos estudar as camadas do planeta Terra. Então, iniciando com muita animação esta videoaula para você. Que demais! Então, geologia. Primeiro a gente vai falar de geologia, o que é geologia, para que serve. Geologia é a ciência responsável pelo estudo da origem, formação e contínuas transformações da Terra, o nosso planeta que nós vivemos aqui. O dia que a gente for estudar Marte vai ser outro nome. A gente fala geologia de Marte, mas tem que inventar outro nome porque na geologia do planeta Terra tá essa parada aí, né? Bem como os materiais orgânicos e inorgânicos que a constituem, tudo que constitui o planeta Terra. Estuda o interior do nosso planeta. Algumas mudanças de origem natural não são facilmente percebidas. Outros ocorrem em um intervalo de tempo tão longo que nós não conseguimos percebê-las num curto período de nossa insignificância vida. Para medir esse tempo, falamos do tempo geológico, que é medido em milhões de anos, divididos em eras geológicas e subdivididas em épocas e idades. As subdivisões marcam as transformações do planeta. Então, cada era, cada período, cada época ali marca uma grande transformação geológica no nosso planeta. Por isso que a geologia tem esse intuito de, ao estudar o planeta Terra, fazer uma marcação de tempo diferente que a gente usa, de anos, centenas de anos, milênios, milhares de anos. As transformações no nosso planeta são muito longas. Então a geologia é aquela ciência que se preocupa em estudar toda a transformação do nosso planeta para que nós possamos compreender melhor o planeta em que vivemos e as suas transformações para compreendermos o nosso passado, né? Agirmos sobre o nosso presente e podemos nos preparar para o futuro. Essa frase ficou filosófica, hein? Isso porque não fumaram ainda, imagina depois que fumar. Aqui eu tenho uma escala do tempo geológico, né? Então, basicamente, dividido em éon, que eu não sei porra nenhuma disso, Farenozoico, Proterozoico, Arqueano e Adeano. E aqui tem uma série de pequenas divisões aqui que eu não estou conseguindo ler, e você também não. Nossa, que bosta! Então aqui eu tenho o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, que são as eras, bastante comum, que a gente ouve falar. O período, que é o Cambriano, até o Quaternário. E as épocas aqui pegando mais o Cenozoico para frente aí nos últimos milhões de anos. Agora nós vamos falar sobre a estrutura interna do nosso planeta, aquela divisão em camadas que vocês sempre estudam e agora não estão lembrando de nada. Uma perda de tempo. A Terra teve origem há cerca de 4,6 bilhões de anos, 4,56 ali mais ou menos. A gente ainda não conseguiu precisar muito não, tá? O conhecimento da estrutura interna permite compreender os fenômenos que se manifestam na sua superfície, né? E assim dividimos o interior do planeta em 3 diferentes camadas. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte: como foi calculado a idade do nosso planeta, né? Então você tem que entender o que é decaimento radioativo e o que é meia-vida, né? Os minerais e as rochas, assim como tudo que compõe o nosso planeta, é formado por elementos químicos. E elementos químicos são formados por átomos. Sim, para você compreender coisas de geografia, você tem que saber química. Complicou. Então, o átomo é a menor divisão de um elemento químico que forma tudo no nosso planeta. Então, o átomo é composto de, no seu núcleo, prótons e nêutrons, rodeado por uma nuvem de elétrons. O número de prótons determina o número atômico, ou seja, cada elemento da tabela periódica lá que você estuda tem um número de prótons diferentes ali, né? Então, se houver mudança do número de prótons naquele átomo, vai mudar o elemento químico da formação daquilo que é formado pelo átomo. Sei lá, isso é química, eu não lembro muito bem disso não, tô tentando aqui explicar para vocês. Não, sério? O somatório dos nêutrons com os prótons dentro do núcleo, eu tenho o número de massa, o número atômico daquele átomo, certo? Não. Com isso, né, o que é importante você saber? Um elemento químico pode ter diferentes números de massa, né? E aí,
Alguns elementos vão ser mais estáveis, outros átomos vão ser mais instáveis. Elementos não, desculpa. Alguns átomos vão ser mais estáveis, outros átomos vão ser mais instáveis. Então, elementos com o mesmo número atômico, mas com diferentes números de massa, são chamados isótopos. Um carbono pode ser 12, 13 ou 14. Alguns são estáveis, outros são instáveis. Então, elementos que têm o mesmo número de massa ali são chamados isótopos. Então, por exemplo, o isótopo do carbono, que é massa 14, ele é mais instável, é mais radioativo. Então, você tem um fenômeno do decaimento radioativo. Então, decaimento radioativo é a queda espontânea ali no número de massa do átomo instável, que se transforma num átomo estável. Então, você tem o átomo pai, que você tem o núcleo do átomo pai, que vai virar o núcleo do átomo filho. Alguns elementos químicos, quando tem esse decaimento, se transformam em outro elemento químico. Então, a partir desse decaimento que acontece a cada X tempo, eu consigo calcular a idade das rochas do planeta. Então, um cara chamado Peterson, em 1956, ele fez o cálculo da minha vida, ou seja, a cada X anos, né, o átomo instável se torna um átomo estável, e esse processo, para cada elemento químico, tem um processo diferente, que a gente chama de meia-vida. A cada X anos, cai 50%, depois cai 25%, depois vai caindo sempre metade, tendendo ao infinito. Então, o principal processo para calcular a idade da Terra é o processo do urânio-chumbo, porque o urânio, quando tem um decaimento estável, por diferentes processos ali de um átomo instável e um átomo estável, como ele perde ali o seu número de massa, ele se transforma em outro elemento químico, que é o chumbo. E a partir desse processo, analisando, né, no planeta Terra e também nos meteoritos que caem no planeta Terra, um cara com o sobrenome de Peterson, em 1956, calculou precisamente a idade do nosso planeta, 4,56 bilhões de anos. Aí a gente arredonda para 4,6 para ficar mais fácil. Para falar da estrutura interna do planeta, a gente divide o planeta em 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Então, o que é a crosta? É a parte externa do planeta, composta de materiais mais leves e menos rígidos, basicamente de basalto e granito. Isso se diferencia em duas: a crosta continental, com espessura variando entre 25 a 50 km, e a crosta oceânica, com espessura variando entre 5 a 10 km, que repousa uma camada em estado de semifusão denominada astenosfera. Então, como estudar o interior do planeta? O ser humano já conseguiu chegar no centro do planeta? Não. O máximo que a gente conseguiu cavar foi um buraco de 12 km. E olhe lá. Ah, Fábio, então como é que eu sei que tem manto, tem núcleo, como é que eu sei o que é composto aquilo, etc, etc. Agora a gente vai entrar em física, porque para você entender geografia, você também tem que saber de física. Empolgante! Vamos estudar a lei de Snell e curva tempo e distância. Ou seja, o que é a lei de Snell? Qualquer fenômeno ondulatório, uma onda eletromagnética, som, luz, etc., né, ele sofre pela lei de Snell. O que significa? Ele muda de velocidade V1 para velocidade V2 quando ele muda de elemento aonde ele se propaga, o material onde ele se propaga. Portanto, o ser humano, ao estudar as ondas sísmicas do planeta, através das leis de Snell, conseguiu identificar. Quando você tem uma alteração da velocidade de uma onda sísmica, eu sei que aquele material que compõe aquela parte do planeta mudou de configuração. Ou seja, era um elemento A, passou a ser um elemento B. Portanto, houve alteração na velocidade. Por exemplo, as velocidades das ondas sísmicas a nível de crosta terrestre é mais lento do que a nível de manto. Então, quando há essa mudança brusca de velocidade, eu sei que acabou a crosta e está começando o manto, né? Geralmente na crosta varia ali de 7 a 8 km por segundo. No manto começa a 10, 13, chegando até 40, 50 km por segundo nas diferentes fases ali do manto. Por isso, através da física, analisando o fenômeno da ondulatória das ondas sísmicas gerado pelo planeta, o ser humano, ao captar essas ondas sísmicas, consegue identificar a que profundidade está o manto, o núcleo, de que ele é feito e qual é o seu estado, se é pastoso, sólido, líquido e etc. Muito bacana a gente estudar isso, você não acha? Achou errado, otário? Agora a gente vai falar do manto. O manto vai da crosta até 2.900 km de profundidade. Ah, como é que eu sei? Pela lei de Snell. E é composta de minerais como ferro e magnésio com temperaturas que variam entre 100 graus a 3.500 graus Celsius.
dividindo-se em manto superior e manto inferior. Não é só isso, você tem o manto superior, o manto inferior e o manto transicional, que daqui a pouco a gente vai ver na figura. Entre a crosta e o manto tem uma descontinuidade de Mohorovic, deve ser isso. Ai meu Deus, como é burro! E aí, com as diferentes faixas do manto, a composição pastosa do magma que está ali no manto pode se diferenciar, e a gente sabe essa diferenciação pelo comportamento das ondas sísmicas nos elementos que compõem o manto. Já o núcleo é a camada mais profunda, composta basicamente de níquel e ferro. Tem alguns outros elementos ali que o ser humano não sabe ainda direito o que é, pelo comportamento de onda ali, etc. O núcleo interno é denso, composto basicamente por ferro, e o núcleo externo é líquido com alta temperatura e alta pressão. Entre o manto e o núcleo também temos a chamada descontinuidade de Gutenberg. O núcleo externo, acredite-se que ele seja líquido, e o núcleo interno, acredite-se que ele seja sólido, pelo comportamento das ondas sísmicas. Então a partir daí eu consigo calcular, né? O núcleo interno sólido está ali preso, envolto por um núcleo externo líquido, e o núcleo interno ele gira em alta velocidade. E ele é capturado ali pela massa líquida que o envolve, né, que o cerca, protegendo ali. Essa, girando em alta velocidade, faz o planeta girar no movimento de rotação. A rotação do núcleo interno sólido envolto pela essa capa líquida do núcleo externo, ela é mais rápida do que a velocidade de movimento de rotação nossa a nível superficial. Então, acredita-se, os cientistas acreditam que o planeta Terra girava mais rápido há milhões e bilhões de anos atrás, e essa energia no interior ali vai chegar uma hora que o núcleo líquido externo com alta temperatura ali, né, ele vai começar a se solidificar. E o núcleo vai deixar de ter essa parte líquida externa e vai ser todo externo. Isso vai diminuir mais para frente a velocidade do planeta a partir do momento que a gente vai perdendo essa energia, e o planeta vai chegar em algum momento da vida dele que ele vai parar de girar. Quando isso vai acontecer? Não sei. Ah, agora eu entendi! Aqui temos um corte transversal do planeta. Então, da superfície até o núcleo temos 6.400 quilômetros, certo? O núcleo interno sólido, né? Lá com uma energia grande, com calor, uma pressão, uma temperatura muito grande. Acredita-se que há elementos radioativos com decaimento ali da minha vida, do processo instável desses isótopos, seja gerado energia, como se fosse uma fisão nuclear, por exemplo, e isso mantém o núcleo ali, tal. Essa energia, ao longo de milhões e bilhões de anos, vão se perder quando a Terra parar de girar, etc. O núcleo externo é maior, entre 5.100 km de profundidade a 2.900 km de profundidade, provavelmente líquido, como eu acabei de citar. Por quê? Porque ele não transmite ondas sísmicas, né? Então ele deve ser um formato líquido bastante denso, né? Aquele líquido bem seguro ali. Entre o núcleo externo e o manto temos a descontinuidade de Gutenberg. E a gente tem o manto inferior, o manto transicional e o manto superior. O manto inferior gira mais rápido e o manto superior gira mais lento. O material no manto inferior, nas partes de mais alta pressão, provavelmente está mais para um ponto sólido, enquanto no manto transicional e superior, o material está numa temperatura menor, né, em estado mais pastoso. Né? Então, um movimento que a Terra faz de rotação, né, empurra o material do manto, fazendo que tenha ondas convectivas ali de circulação do magma, que é responsável pela movimentação da crosta terrestre, as placas tectônicas, que pode ter certeza que nós vamos estudar na próxima aula. Parece verídico, hein? E aí eu tenho essa zona de baixa velocidade, que é a descontinuidade de Mohorovic. E ali tenho a crosta, né? Então, formação do planeta, como a gente citou lá quando a gente falou do movimento de rotação e translação, tá lembrado? Que dia foi isso? Falamos que, devido à questão gravitacional isotrópica, a tendência dos corpos é se aglutinar
por conta da gravidade, em esferas, no movimento de acreção. Por isso que satélites, planetas e estrelas são esféricos, né? Como provavelmente o sistema solar dentro da Via Láctea era uma grande nuvem de poeira e gás, as partículas maiores foram se aglutinando com as partículas menores, tendo então a formação do planeta, que provavelmente no seu início, há 4 bilhões de anos atrás, né, era menos denso, composto ali de diferentes materiais em estado de ebulição, numa movimentação ali muito rápida. Com isso, o que acontece? Nesse movimento de acreção e formação ali, provavelmente um disco para uma esfera, os elementos mais densos foram para o centro da esfera, no caso do núcleo interno e do núcleo externo, né? Elementos mais densos compactados em alta temperatura e alta pressão, e os elementos menos densos foram em direção à crosta terrestre, fazendo com que você tenha elementos menos densos e elementos mais densos aí, para você ter uma ideia de como funciona o nosso querido planeta, que nós estamos acabando com ele, então significa que ele não é mais tão querido assim. A gente vai morrer! Então aqui eu tenho um outro corte, né? O corte do planetinha ali bonitinho. Núcleo interno, zona de transição, núcleo externo, manto inferior, zona de transição, manto superior e as crostas ali. Então, modelo baseado na composição química das camadas. Já o modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais, eu teria o núcleo interno, zona de transição, núcleo externo, né? A mesosfera, que seria as diferentes fases do manto, a astenosfera, que pegaria a descontinuidade de Morohovitch, mais a litosfera ali, que é a nossa crosta terrestre. E aqui, para finalizar nossa querida e linda aula de hoje, né, eu tenho a partir da profundidade em relação com a temperatura. Então, quanto maior é a profundidade, maior é a temperatura. Então, núcleo de ferro sólido, que é o núcleo interno sólido, aqui, né, eu tenho o núcleo externo fundido. Essa fusão significa que ele está provavelmente num estado líquido ali altamente condensado, né? E aqui eu tenho um manto, onde eu tenho aqui as temperaturas começando da lava, da rocha ali, né? Temperaturas adequadas para explicar o aumento da velocidade das ondas sísmicas no manto superior e no manto transicional ali. No manto inferior, as ondas sísmicas vão mais devagar em algumas partes e mais rápidas em outras, dependendo ali da situação, né? E a questão aqui da temperatura na medida que vai aumentando aqui a linha, tá certo? Encerramos a nossa primeira aula de geologia, essa aula sensacional que vocês acabaram de assistir. Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Se inscreva no canal, dê o seu joinha lá, deixe seu comentário, sua piada, sua sugestão, seu alô, seu xingamento, pode ficar à vontade, né? Um comentário jamais é censurado, tá? E até a nossa próxima aula, continuando sobre geologia, que vai ser na terça-feira. Até mais!